Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez, eu sou o Wellington e estou aqui para darmos continuidade no estudo da língua portuguesa no preparo para os concursos públicos. Deem um like, se inscrevam no meu canal, por favor, e vamos à aula. E muito obrigado às pessoas que estão assistindo as minhas aulas, ok? Que se inscreveram no meu canal, está sendo muito gratificante para mim e espero que vocês estejam aprendendo. Hoje eu vou falar sobre a flexão do número dos substantivos, ok? Flexão do número dos substantivos. No português existem dois números gramaticais. Quais são eles? São o singular e o plural. Os dois números gramaticais que nós temos no português é o singular e o plural. E é em cima desse assunto que nós vamos estudar hoje, nessa aula. Bom, eu vou falar um pouco sobre os substantivos simples, terminados com vogal, com ditongo e a letra N, que é substituído simplesmente, quando vai para o plural, é substituído por S, né? É acrescido, aliás, o S no final. Como é que eu posso dar exemplo desse substantivo simples? Por exemplo, a palavra pai, que está no singular. Quando ela for para o plural, você vai pronunciar e vai escrever pais, ok? Esse daí é um substantivo bem simples. A palavra hífen. A palavra hífen, você vai acrescentar o S no final, após o N. Mas aí tem uma regrinha, tem um bizu que eu vou passar para vocês. A palavra hífen, quando ela vai para o plural, ela vai sem o acento, ok? Ela no singular, ela tem acento. E ela no plural, ela não mais tem acentos. As bancas de concurso público, que elaboram os concursos públicos, as provas, elas gostam muito de colocar essa palavra, porque as pessoas têm dificuldade. Às vezes tem uma questão que tem lá as alternativas. Determine qual é o marque alternativa que representa o plural da palavra hífen. Aí você vê lá, hífens, só que tem um acento. Essa daí, se você marcar, você não vai ter sucesso na questão, você vai perder, porque a palavra hífens, no plural, a palavra hífen, quando ela vai para o plural, ela não mais vai com acento, ela vai sem o acento. Você vai só escrever hífens, sem o acento, ok? Isso aí é um bizu que cai muito em concursos públicos. Bom, vamos lá agora, nós vamos para os substantivos terminados em M. Os substantivos terminados em M, quando você for levar para o plural, você vai colocar NS no final, ok? Os substantivos terminados em M, quando você for levar do singular para o plural, você vai colocar NS. Por exemplo, a palavra homem está no singular. Quando for para o plural, você vai pronunciar e escrever homens. Outro exemplo, a palavra página, que ela está no singular. Quando você for levar para o plural, você vai pronunciar e escrever páginas. Páginas, ok? Tudo bem até aí? Bom, vamos lá para os substantivos terminados em R e Z. Os substantivos terminados em RZ, quando você for levar ele do singular para o plural, você vai utilizar ES. Os substantivos terminados em R e Z, quando você for levar do singular para o plural, você vai utilizar ES. Por exemplo, a palavra revólver, que está no singular, quando ela for para o plural, você vai pronunciar e vai escrever revólveres. Uma palavra terminada em Z, raiz, por exemplo, ela está no singular. Quando ela for para o plural, você vai pronunciar e escrever raízes, ok? Tudo certo? Vamos lá agora para os substantivos terminados em AL, EL, OL e o L. Esses substantivos terminados com a letra L, quando eles forem passar do singular para o plural, você vai utilizar o IS, ok? Vamos lá citar aqui um exemplo simples. Quintal é terminado com AL, está no singular. Quando você for levar para o plural, você vai pronunciar e escrever quintais.
Outro exemplo, caracol. Caracol termina com OL. Quando você for levar do singular para o plural, você vai pronunciar e escrever caracóis. Mas aí tem uma exceção nessa regra. Qual é essa exceção que nós temos? Quando você for falar a palavra mal, está no singular. Como é que eu vou pluralizar ela? Eu vou colocar IS? Não. Mal, você vai substituir, você vai pluralizar com ES, ou seja, mal singular, males no plural. Da mesma forma, a palavra cônsul, terminada em UL, você vai pluralizar ela com ES, ou seja, o plural de cônsul é consules, ok? E assim existem outros exemplos que vocês depois vão pesquisando, né? Isso aí é só um norte para vocês estudarem melhor. Bom, vamos lá os substantivos terminados em IL. Os substantivos terminados em IL, eles se apresentam de duas formas, ok? Quando eles são oxítonos, você usa o IS. Uma palavra sendo oxítona, você vai utilizar o IS. Ou seja, qual é o exemplo que eu posso dar aqui? Canil. Ok? A palavra canil é uma palavra oxítona. Então, quando você for levar ela para o plural, você vai pronunciar e escrever canis. Ou seja, o IS pluralizou o singular canil. E a segunda forma é quando é uma palavra proparoxítona. Quando é uma palavra proparoxítona, você vai utilizar o e s. Uma palavra proparoxítona é a palavra míssil. É uma palavra proparoxítona. Ou seja, quando você for levar ela do singular para o plural, você vai pronunciar e escrever mísseis. Ou seja, pegou o e s. Ok? Mísseis. Tudo certo aí? Deu para entender? Qualquer coisa, vamos lá desenvolver a aula, né? Bom, vamos lá. Os substantivos terminados em S. Que o S ele faz parte de grande parte das palavras, né? Ele pluraliza grande parte das palavras. Então, como é que nós vamos pluralizar as palavras terminadas em S? Vamos lá. Por exemplo, as palavras terminadas em S, eu vou citar aqui um exemplo de uma palavra terminada em S. A palavra as. Né? Quando você vai pluralizar, você vai falar e escrever ases. Você vai pronunciar e escrever ases. A palavra retrô, retrores, ok? Aliás, a palavra retros, né? Você vai pronunciar e vai escrever retroses. A palavra retros tem S no final, que dá uma ideia como é que se diz? De um plural, mas não é, né? Ela se torna plural quando você pronuncia e escreve retroses, ok? Mas dá ideia, não é isso? As dá ideia de plural, mas né, quando você tem que pluralizar, levar do singular para o plural, você vai falar ases. E retrós, que tem S no final, quando você for pluralizar, você vai pronunciar e escrever retroses, ok, gente? Bom, e quando ela é uma palavra invariável, que ela tem S no final, mas ela é invariável, como é que você vai pluralizar? Por exemplo, a palavra lápis tem S no final. Como é que eu vou pluralizar? Cai muito concurso público, isso aí também, ok? O plural de lápis, né? Aí nós vamos usar o que eu falei de aula anterior sobre os artigos, né? Você vai usar um artigo, ou seja, os lápis, né? Que é um artigo definido. Você vai usar os lápis, que dá uma ideia de, como é que se diz, o plural de lápis, né? O plural de lápis são os lápis. Outro exemplo, ônibus. O plural de ônibus, né? Já tem esse no final, ônibus. Os ônibus, ok? Sempre usando artigos antes da palavra.
se pluraliza dessa forma. Torna-se lápis, que está no singular, os lápis no plural. A palavra ônibus, que está no singular, os ônibus. Usa-se artigo, né? Antecede de artigo, os ônibus. Aí ela vai se tornar plural, ok? Tudo certo até aí? E vamos lá, finalizando essa aula, para outro assunto também, que ele também é um pouco complexo. Os substantivos terminados em ão, né? Eles fazem o plural de três formas, ou seja, o ão, ele se apresenta no plural de três formas. Quais são elas? Bom, vamos lá. O ão, a primeira forma é essa, o ão por ões. A primeira forma que é apresentada do plural ão por ões. Como é que eu vou dar exemplo? Um exemplo bem básico, uma ação. A palavra ação está no singular. Para ela passar para o plural, você vai falar, você vai pronunciar e escrever ações. Essa é a primeira regra, a primeira forma. Ão por ões. E a segunda forma é ão por ães. Ou seja, você vai transformar o singular ão em ães no plural. Por exemplo, cão. A palavra cão está no singular. Quando eu for levar ela para o plural, eu falo, vou pronunciar e vou escrever cães. E a última forma do ão é ãos. Como é que eu vou exemplificar isso? Ão, ãos. Grão. Né? A palavra grão está no singular. Quando eu for pluralizar, eu vou só simplesmente acrescentar o S, né? Que é o pivô do plural de algumas palavras. Né? Da grande maioria das palavras se utiliza sempre o S, ok? Essa é a terceira e última forma de se pluralizar o ão. Certo, gente? Muito obrigado por assistirem essa aula. Nós vamos dar continuidade nos estudos da língua portuguesa. Né? Eu vou falar sobre o grau. A próxima aula eu vou falar sobre o grau. Eu já falei sobre o gênero. Essa aula foi sobre o número. E a última aula agora, a próxima aula vai ser sobre o grau dos substantivos, ok? Muito obrigado. Espero que tenham gostado dessa aula. Desculpe-me a qualidade do vídeo, que às vezes não está tão boa, mas o que importa é o conteúdo passado, ok? Eu espero que tenha sido de bom entendimento as aulas. Mais uma vez, deem um like, se inscrevam no meu canal, por favor, para me dar continuidade, me incentivar cada vez mais a estudar, para me preparar para dar aulas a vocês. Espero que vocês tenham êxito, né, nos seus objetivos, e até a próxima aula. E não se esqueçam, se inscrevam e dêem um like. Tchau, gente.